Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E galera, chegou o grande dia, hein? Antecedendo o nosso aniversário de 115 anos do Coringão, Corinthians enfrenta o Porco pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Um jogo extremamente importante, extremamente complicado. Os caras disputando aí o título do Brasileirão, engasgado com o Corinthians até a tampa, porque foram eliminados pela Copa do Brasil, perderam o título no Paulista, então os caras estão daquele jeito contra nós, mas se Deus quiser a gente consegue aí fazer valer a pena a nossa casa, a nossa torcida vai fazer aquela festa absurda e se Deus quiser a gente conseguir mais uma vitória. Vamos falar da provável escalação do Coringão, porque muita gente tá na expectativa, né? Pô, quem que vai jogar, Thiagão, quem que não vai, quem que vai ser a opção, quem que vai substituir o outro. Vamos falar completamente sobre isso e também vamos falar aí que o nosso artilheiro nato, Guinegão, tem o seu contrato renovado. Vou trazer os detalhes aqui do contrato para vocês. Então, desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar, vocês são foda. Obrigado a todo mundo que fortalece aí, clicando em Hypar. Se você puder fortalecer, ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do valeu e a nossa chave Pix que está na descrição. Galera, vamos lá para a tela do meu PC, porque a gente vai trazer o campinho aqui para vocês para poder falar tudo sobre essa provável escalação do Coringão, pois temos retornos, temos opções novas e temos muita coisa para trocar ideia. Vamos lá, tá na tela para vocês. No gol, o nosso paredão Hugo Souza, não tem novidades. Na zaga, rapaziada, eu coloquei o Charles aqui. Por que eu coloquei o Charles, rapaziada? No treinamento que o Dorival Júnior fez, o Charles e o Kaká, até o Kaká tá entre parênteses aí, alternaram essa posição na lateral direita o treinamento inteiro, rapaziada. Então, tudo indica que será o Charles. Caso não seja o Charles, vai ser o Kaká. O pessoal deve tá fazendo festa aí na sua casa, porque não é o Félix Torres. Pois é, o que a gente esperava que pudesse acontecer, realmente aconteceu. O Charles sendo essa opção aí na lateral direita, já fez isso ano passado contra o Flamengo, então pode ser que ele desempenhe mais uma vez de maneira legal aí a função de lateral direito, porque a gente não tem, né, rapaziada? Tem a molecada da base, o Jacaré, que teve o seu contrato renovado, tem o Caipira, mas não é utilizado, tem o Félix Torres, que ninguém quer ver nem pintado de ouro na frente, e daí tinha a opção também do Charles, e o Charles aí tudo indica que vai ser o titular do Coringão. Para completar a nossa zaga aqui, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, que já era esperado do Angileri ocupar a vaga do Matheus Bidu, que está suspenso. No meio-campo, Ranielli, retornando de suspensão, volta a ser o primeiro volante do Corinthians. Ao lado de Ranielli, Breno, Bidon e Maicon. Caso, rapaziada, o Kaká jogue como esse lateral direito, aí o Charles iria para a função de meio-campista mais uma vez. Aí poderia ser sacado aí o Breno Bidon ou o Maicon, beleza? E na articulação do Coringão, Rodrigo Garro. No ataque, voltando a ser titular com a camisa do Corinthians, Memphis Depay e o nosso artilheiro nato, Guinegão, fazendo essa dupla aí com o Depay, rapaziada. Nessa formação, rapaziada, a gente pode imaginar a seguinte hipótese: tudo indica que com o Ranielli jogando como titular com a camisa do Corinthians, mais uma vez o Corinthians possa fazer a sua função de 3-5-2. Ranielli iria para a zaga, para o lado esquerdo da zaga, fazendo esse terceiro homem da zaga, Gustavo Henrique centralizado e o Ramalho aberto pela direita. Com isso, o Charles teria ainda mais liberdade para poder ir pelas beiradas do campo, para poder fazer alguma articulação de jogada. É bem provável
provável que a formação do Corinthians seja essa, tá? É bem provável, vem dando muito certo e eu acredito que o Dorival Júnior não vai querer inventar. Então, jogando Ramalho, Gustavo Henrique e Ranieri, o Charles seria adiantado, o Fabrício Angileri seria adiantado, poderia até mesmo do Fabrício Angileri ser um cara mais na recomposição, porque ele tem um poder de marcação maior do que o Matheus Bidu, mas a gente viu aí que contra o Fortaleza, por exemplo, o Fabrício Angileri, quando ele foi adiantado, ele conseguiu fazer muito bem a função ali. Então vamos aguardar qual que vai ser essa estratégia do Dorival Júnior. Com isso, o Ranieri sendo esse terceiro homem da zaga, o Maicon seria esse primeiro homem da recomposição, o Breno Bidon seria o segundo volante e o Rodrigo Garro seria o homem da articulação do Corinthians. E vem dando muito certo, né, rapaziada? Foi assim contra o Vasco, a gente ganhou por 3-2, foi assim contra o Atlético Paranaense e a gente também ganhou por 1-0. E no ataque, substituindo o Kaique, já era esperado de acontecer, né? O Memphis, quando tivesse recuperado, seria o titular e tudo indica que vai sim ser o titular com a camisa do Corinthians nesse jogo. E o Guinegão permanecendo aí entre os titulares, já que o Yuri Alberto, apesar de já estar praticamente recuperado, o Yuri Alberto ainda será poupado, tudo indica para esse jogo, e retornará no próximo jogo da Copa do Brasil. Inclusive o Mateuzinho e também o José Martinez, tá? Esses três aí vão, tudo indica que recuperados, né? Tudo indica que eles vão estar à disposição do time do Dorival Júnior na partida de volta da Copa do Brasil. É o que a gente tem de melhor, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, é o que a gente tem de melhor aí. Eu acredito, a gente até pode fazer uma ponderação, poderia colocar o Rian para poder fazer esse cara de primeiro volante e já colocar o Ranieri para ser esse terceiro homem da zaga, mas o Ranieri alterna bastante, então acredito eu que vai ser feita dessa mesma forma. Mas no mais, o Corinthians está indo com o que tem aí de melhor através dos seus desfalques e também das suspensões que tem, né? O Matheus Bidu suspenso, machucados Martinez, Carrilho, Yuri Alberto, Mateuzinho. Então, o Coringão vai com esse time aí, tudo indica, para essa partida contra o Palmeiras. Partida importante, hein, rapaziada? Partida importante, partida difícil. Eu tenho certeza que vai ser recorde de público aí na Neoquímica Arena, carga cheia aí dos ingressos, né? Jogo que vai ser às 6:30 da tarde, então é um horário assim legal para o pessoal poder estar indo, um horário tranquilo. Eu particularmente já fui assistir um Corinthians e Palmeiras 6:30 da tarde, lá na Neoquímica Arena, e foi super de boa, e que o Corinthians possa conseguir a vitória, né, mano? Porque, mano, na moral, se nós ganhar desses caras nesse domingo, mas os caras vão querer morder o cotovelo, mano. Os caras não vai saber o que fazer. Não é possível essa freguesia ser tão enorme pro Corinthians, tá ligado? E que se foda eles, a realidade é essa. Tem que entrar com propriedade sim, tem que entrar com vontade sim, e tem que entrar com âmbito pra poder ganhar essa partida. Porque, mano, se a gente ganha deles, a gente consegue ficar mais tranquilo ainda no Brasileiro e poder aí pensar diretamente na nossa classificação da Copa do Brasil, que já demos um passo, mas ainda não tem nada garantido. Então, uma vitória contra o Porco no Brasileirão seria espetacular e também tiraria o âmbito dos caras em relação ao título, porque os caras estão lá ponto a ponto com o Flamengo, né? E se eles acabarem perdendo amanhã, tudo indica que o time lá do Rio de Janeiro dá uma distanciada deles. E eu não tô nem aí. Eu quero que eles não ganhem porra nenhuma mesmo. E eu quero que o Coringão ganhe, tá ligado? Deixa eles brigar de outra forma. O Coringão que tem que ganhar essa partida, mano. Rapaziada, falando do nosso atacante nato, né? Eu quero trazer aqui pra vocês porque o Guinegão teve o seu contrato renovado com a camisa do Corinthians até 2030. Divulgação foi feita hoje, né? Em relação à renovação de contrato do Guinegão. Guinegão falou que é a terceira renovação dele com a camisa do Corinthians, tá muito feliz, tá muito alegre, contente, leve em relação a isso. A multa do Guinegão foi reajustada
no cenário nacional para 140 milhões de reais e para o cenário internacional 100 milhões de euros, que na cotação atual ultrapassa os 600 milhões de reais. Então, o Guinegão aí tendo seu contrato renovado, o Guinegão que é do Corinthians desde o futsal, ocupou todas as categorias de base do Coringão, veio pro profissional no ano passado, né? E depois, nesse ano, ele voltou pra base para poder jogar a Copa São Paulo. Foi importante, fez uns gols importantes, inclusive fez um gol na final, apesar da derrota do Corinthians para a equipe do Trica na final, né? O Corinthians perdeu, se eu não me engano, foi de 3-2, mas o Guinegão fez gol naquela partida. Então o Guinegão tem a oportunidade depois que o Yuri Alberto sai, né? O Yuri Alberto vai fazer essa cirurgia da retirada da hernia inguinal, o Hector Hernandes é afastado e o Guinegão tem a oportunidade. E, mano, tá aproveitando muito bem mesmo. 3 jogos, 3 gols, propriedade, garra, entrega em campo. Guinegão é incansável, rapaziada. A gente vê os jogos do Corinthians, o Guinegão tá correndo pra tudo quanto é lado. Muita vitalidade, muita força, muita velocidade e muito bom posicionamento, viu? Muito bom posicionamento, pois em 2 assistências aí do Mateuzinho, o Guinegão conseguiu tá muito bem posicionado para poder fazer os gols aí pro Coringão e que seja muito feliz, cara. Eu sou muito entusiasmado com o futebol do Guinegão porque tem a cara do Corinthians, na verdade. O Guinegão, ele tem aquela força, ele tem aquela vontade, ele tem aquele empenho em campo, coisa que o corintiano ama ver durante os jogos, e o Guinegão consegue fazer isso muito bem. Tem mais gols já do que os substitutos imediatos do Memphis Depay e do Yuri Alberto, que no caso é o Thales Magno e o Romero. Aí eu quero perguntar pra vocês, mano, o que será que o Dorival Júnior vai fazer para poder utilizar o moleque? O Kaique, a gente até pode contestar alguma coisa aqui, mas o Guinegão, o Dorival vai ter que continuar utilizando ele. E com o retorno breve do Yuri Alberto aí, o Yuri Alberto praticamente recuperado, vamos ver o que o Dorival vai fazer. Eu até quero saber a opinião de vocês aí, comenta aqui embaixo se você sacaria o Guinegão do time, manteria ele e iria colocando o Yuri Alberto aos poucos, ou se o Yuri Alberto voltar já ser o titular do Corinthians e o Guinegão voltar pro banco. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Programação desse domingo, 3h30 da tarde, estarei ao vivo na Identidade Corintiana, fazendo um pré-jogo espetacular, juntamente com o Eric, com o Henrique Manfield, Rogerinho vai estar no backstage, eu acho que o Gustavão vai estar lá também. A gente vai fazer aquela cobertura completa, trazendo imagens diretamente da Neoquímica Arena, entrevistando torcedores. E também no pós-jogo eu estarei com o pessoal da Identidade Corintiana pra gente poder falar tudo desse jogo do Coringão contra o Porco aí pelo Campeonato Brasileiro. Não vou fazer a live do React, rapaziada, porque eu tô com uma restrição lá no TikTok, então eu não vou fazer a live do React, tá bom? Inclusive, o sorteio pra galera do TikTok, você que costuma acompanhar o canal pelo TikTok, o sorteio vai ser adiado, a gente vai esperar voltar a se normalizar tudo certinho lá as lives para eu poder fazer o sorteio da camisa do Corinthians em comemoração aos 30 mil seguidores do canal Eu Sou Timão lá no TikTok, beleza? Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?